Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 64 de Isaías. E é isso, vamos que vamos, friozinho, delicioso. Ai, as pessoas ficam mais chiques, né? No frio. Tem dia que não dá muito certo esse ditado comigo. Vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada. Colocamos diante de Ti, Paizinho, a leitura deste capítulo, te pedimos, sabe, entra e incendeia os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida, o nosso quarto, enquanto te buscamos, Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos invada o lugar onde estivermos, Senhor Deus, com sua presença, com seu Espírito Santo. É o que oramos, te pedimos entendimento e pela minha vida, Deus, para falar deste capítulo. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim. Eu queria ter música, mas eu esqueci meu computador no carro, então vai ficar sem mesmo. Queria aquela assim. Oh, se fendesse os céus. É exatamente a música do capítulo. Eu amo quem canta a Bíblia. Você também ama? Eu amo muito. E que mais? Mais outra também acordou no meu coração é Yahvé, da Gabriela Rocha e do Fernandinho, que é aquela assim. Yahvé, Yahvé. É melhor eu não cantar sem o meu playback. Mas é isso, fica a dica de louvores para colocar nesse dia de hoje, tá bom? Ó, se fendesses o céu, acho que é esse o nome da música, do Morada, e Yahvé, da Gabriela Rocha e do Fernandinho. 64 vai dizer o seguinte: como gostaríamos que tu rasgasses os céus e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. As tuas santas cidades viraram um deserto. Jerusalém está arrasada, o Monte Sião está abandonado. O nosso belo e sagrado templo, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. Tudo que amávamos está em ruínas. Vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Será que vais ficar calado e nos castigar mais ainda? Bom, é até aqui. Finalizamos então o capítulo 64. Estamos acabando Isaías, by the way, né? Faltam aí 2 capítulos. Eu falei que talvez acabaríamos essa semana, mas não, porque amanhã é sexta. Então acabaremos semana que vem, domingo, se Deus quiser. E assim nos permitir. Mas aqui então, esse capítulo, ele vai começar falando ali o que eles gostariam que tivesse novamente.
Nossa, Deus, como a gente gostaria que o Senhor rasgasse os céus, descesse, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama, tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Então aqui, essa época, eles estão contando daquilo que os seus antepassados contaram para eles, né? De quem era o Deus deles, do que Deus fez por aqueles povos, né? Por aquela nação que foi constituída ali a partir de um homem. E eles, né, tinham essa obrigação de passar de geração em geração, de enquanto estava ali na mesa, de enquanto estava caminhando, de enquanto ia colocar para dormir, passar as coisas que Deus fez. Então eles cresceram sabendo quem era esse Deus. E aí a referência deste capítulo é de Êxodo 19, versículos 16 e 18, que vai dizer assim: na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha e todo o povo tremia muito. Então, eles estão se recordando, eles estão pensando nisso. Caraca, Deus, como a gente queria que o Senhor fizesse isso de novo. Como o Senhor poderia mais uma vez vir em nosso socorro. Como o Senhor poderia se manifestar de maneira maravilhosa. E uma das coisas que eu costumo dizer e que eu acho muito real assim, é que a gente só consegue seguir e servir a Deus quando a gente, primeiro lugar, e eu já falei em outras vezes aqui, em primeiro lugar a gente tem uma revelação de quem Deus de fato é. Então aquela coisa assim impactante de que, cara, isso não existe como outra pessoa fazer, isso não existe como uma obra do acaso acontecer. Não pode ser nada além de Deus. Só Deus poderia fazer tal coisa, sabe? Às vezes, né? E muitas das vezes Jesus, ele, quando veio à Terra, ele veio muito nessa linha, assim, de fazer as pessoas, né, chamar a atenção para ele a partir disso, sabe? Ele curava o que como nenhum outro curava, ele falava como nenhum outro falava, ele ressuscitava como nunca havia sido feito antes, né? E muitas das vezes as pessoas chegam até Deus a partir dessa revelação, desse impacto muito forte. Cara, eu recebi uma cura, a pessoa falou que eu ia ser curada e eu fui curada, sabe? Aconteceu um milagre na minha vida, eu não podia viver e eu vivi. Sei lá, tantas outras coisas, né? De maneiras diversas. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir aquele emprego, mas aquela pessoa falou. E muitas vezes vem acompanhada de uma profecia para a pessoa ter clareza e certeza de que foi o Senhor cumprindo a sua palavra e a sua promessa. E então aqui no capítulo 64 de Isaías, ele tem ali essa intenção ele lembra, né, de como o Senhor se manifestou de forma poderosa e pede para ele se manifestar novamente. E aí a segunda, eu falei que eram duas coisas, a segunda coisa da qual eu acho que as pessoas, né, aumentam a sua confiança e decidem servir a Jesus de maneira radical, é quando elas recebem esse impacto, né? Tem essa revelação impactante a respeito de Deus. E em segundo lugar, com conhecimento de Deus constante ali, né? Conhecimento do caráter de Deus. Não, Deus é bom, Deus é fiel. Cara, ele foi fiel uma vez e ele vai ser de novo. E aí é isso. E eu ia contar, não sei se eu conto. Não, é porque assim, tipo, comigo, por exemplo, foi como?
comigo foi muito, né? Vocês já sabem aqui que eu amo esse negócio de família, né? Eu sou muito ligada a isso. Então, na minha igreja, na verdade, tem muito isso, né? E quando Deus me captou, né? Eu tive aquela primeira impressão a respeito de Deus, eu decidi seguir a Cristo. Foi porque ele me chamou no meio de uma família, que foi a igreja do Senhor, né? E aí eu fui para um acampamento, achando que era só um acampamento, só uma farra de amigos. Mas ali Deus me conectou com pessoas e eu comecei a andar com elas e eu me senti muito integrada, eu me senti muito parte de uma família e eu falei, cara, isso daqui é tudo que eu sempre quis. E eu conheci pessoas com princípios, como é que se diz? Com princípios, com valores das quais eu nem sabia que aquilo tinha lá dentro do meu coração, mas quando elas falavam, quando elas andavam, quando elas agiam, tudo refletia aquilo e eu comecei a falar, cara, é isso que eu quero para minha vida toda. E aí eu comecei naquele, né, em passos devagares, coisas pequenas, decidindo ir para a igreja todo final de semana, e isso e aquilo, e aí integrando num grupo aqui, num grupo ali, me envolvendo aqui e acolá, até que chegou o dia que eu estava totalmente mergulhada na presença de Deus e eu estava tão íntima e tão familiarizada com a presença de Deus que eu nunca mais larguei. E aí vieram dias difíceis, dias de solidão, dias de ventania, dias que nada mais acontecia, que eu não tinha todas aquelas pessoas ao meu redor, que eu não tinha, né, mais aquilo. Mas aquele tempo ele serviu para me forjar e me fazer ficar para sempre, sabe? E continuar com Deus mesmo assim. Por quê? Porque um dia eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida e eu falei, cara, esse Deus é fiel. Esse Deus, ele fez isso uma vez e ele pode fazer de novo. Então é a mesma coisa que fala aqui, sabe? No capítulo 64, eles falam, cara, a gente não vê mais isso hoje em dia, mas a gente sabe que Deus é assim, a gente sabe que Deus já fez isso uma vez, sabe? E aí eles começam a perguntar, poxa Deus, será que o Senhor não poderia fazer de novo algo por nós? Será que o Senhor não poderia descer de novo e fazer as coisas voltarem a ser como era antes, sabe? Fazer os seus inimigos fugirem diante de ti, subir uma fumaça, sabe? E aí, mas eles reconhecem, eles falam, a gente sabe que a gente pecou. Ó, não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procura a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre dos nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. A tua cidade virá um deserto e aí continua, né? Então é isso, sabe? Então eles olham assim e eles falam, cara, eu sei que eu me afastei do Senhor. Eu sei que eu já não oro mais como antes eu orava. Eu sei que eu tenho pecado muito e que o Senhor não tem se agradado da minha vida. Mas eu sei também quem o Senhor é e eu tenho tanta saudade, eu tenho tanta falta, eu quero tanto que o Senhor volte como era antes, eu quero tanto que eu volte a ser como era antes. Ontem eu estava reassistindo uma palavra da Isa, uma menina lá da minha igreja, e ela falando assim, cara, às vezes a gente chega para orar e a gente não sabe nem o que dizer, a gente nem tem vontade de orar, então pede a Deus, só pede a Deus, fala, Deus, eu não tô com vontade de orar, eu não tenho o que orar, eu não sei o que dizer mais, sabe? Quantas vezes eu já me acheguei em Deus assim, quantas vezes, até hoje eu me chego. Mas, sabe, tem vezes que a gente vira e fala assim, cara, Deus, sabe, tem vezes que você se afastou tanto que você já tem até vergonha de se achegar de novo.
Cara, não tenha vergonha, sabe? Deus te conhece, Deus sabe até mesmo o seu coração e Ele tá doido que você fale só um Deus, vem aqui de novo, que Ele vai correndo. Eu tenho certeza que Deus respondeu aqui ó, essa oração, sabe? A gente sabe que os capítulos da Bíblia estão um cá, outro lá, e a gente nunca sabe quando tem uma resposta definitiva no capítulo. Mas Deus não resiste a um coração quebrantado. Amém? É isso, vamos que vamos. Venceu meu tempo, mas eu não passei, graças a Deus. Boa quinta pra vocês, até amanhã, se Deus quiser. Beijo.